diferenciável da contestação. Primeiro é a falta de autonomia. O pedido contraposto não tinha autonomia, no sentido que se um vício atingisse a postulação principal, isso afetava toda a contestação, e aí então o processo era encerrado sem resolução do mérito, ou seja, o pedido contraposto não ia subsistir, não ia sobreviver ao defeito na postulação principal. E o segundo requisito é que o pedido contraposto, na atual legislação, ele tem que se fundar nos fatos narrados na petição inicial. O réu, ao apresentar o pedido contraposto, não pode acrescentar novos fatos, ele tem que se basear naquele quadro empírico mencionado pelo próprio autor na petição inicial. Enquanto a reconvenção, sabemos que desde que existe aquela conexão, você pode acrescentar outros fatos. Então, tem essa distinção entre pedido contraposto e reconvenção hoje. Mas, de fato, se aproximou a reconvenção ao pedido contraposto, pelo menos enquanto a sua localização instrumental, quanto à sua posição, já que ela é dentro agora da contestação, né? Com relação à apresentação da reconvenção, também houve uma modificação, porque no atual CPC a contestação e a reconvenção seriam apresentadas simultaneamente em peças autônomas. A forma de apresentar mudou. Por quê? Porque agora é na contestação. E veja aqui que o parágrafo 3º desse artigo 343 diz que o réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Ou seja, né? Aqui as peças tinham que ser apresentadas simultaneamente. Aqui ele pode apresentar, né, uma reconvenção e se quer apresentar uma contestação. Cabe a ele decidir o que ele achar mais adequado. A autonomia subsiste, a mesma autonomia. Aqui estava previsto no artigo 317, no novo CPC está no parágrafo 2º do artigo 343, ou seja, a reconvenção é uma ação autônoma, ela tem autonomia própria. Se algum defeito, algum vício atingir a ação principal, isso não vai prejudicar o prosseguimento da reconvenção. Então, aquela regra que existia aqui no artigo 317 continua aqui no parágrafo 2º, né? Então, né, qualquer causa extintiva que impeça o exame do mérito em relação à ação principal, né, não obsta ao prosseguimento do processo contra a reconvenção. Ela continua com essa autonomia. Então, isso aí, persistimos, continuamos com essa característica. E aqui ocorreu, né, algumas alterações interessantes, porque em relação à questão da legitimidade para poder propor a reconvenção, ou para poder responder à reconvenção, a disciplina do ato ao CPC ela é muito tímida. A única coisa que estabelece é que não pode o réu, em seu próprio nome, reconvir ao autor quando esse demandar em nome de outrem. Ou seja, quando o autor está agindo como substituto processual e substituindo processualmente várias pessoas, não pode o réu reconvir contra ele no ato ao CPC. Então, essa é a única regra de legitimidade. Ou seja, não é admissível a reconvenção do réu em face do autor, quando o autor é um simples substituto processual, substituindo processualmente vários substituídos processualmente. Aqui nós temos uma série de diferenças quanto à legitimidade, né? Primeiro, a reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. Ou seja, eu não tenho que me restringir a propor uma ação, eu, réu, contra o autor. Eu posso acrescentar mais alguém naquele outro polo da relação processual. Exemplo típico, né? A empresa prestadora de serviços entra com ação de concessão em pagamento em face de um empregado, né, que é empregado dela, mas era terceirizado do banco. O empregado, né, entra com a reconvenção, porque existem outros títulos que não foram contemplados naquela consignatória, e propõe a consignatória não apenas contra a autora da consignação, a consignante, que é a sua empregadora, mas também em face à tomadora de serviços, porque acha que, de repente, essa empresa, que é empregadora dele, não vai ter patrimônio suficiente para responder, por isso que ele está postulando. Então, ele entra contra ela e também contra a tomadora de serviços, que nem estava participando da relação processual originalmente. É exatamente essa hipótese aqui, perfeitamente aplicável, né? Parágrafo 4º. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. Aqui já é o oposto, né? Aqui já é, né, o réu, ao ingressar com a reconvenção, ele está trazendo no polo ativo mais um sujeito para participar da respectiva relação processual. Aí, então, né, eu fico tentando imaginar, vamos imaginar uma situação assim no âmbito do processo de trabalho. De repente, o empregado propõe uma ação em face de da sua empregadora, que é do mesmo grupo, que é de um grupo empresarial,
postulando determinado crédito, aí entra com a reconvenção para postular determinado, sei lá, uma indenização por alguma conduta que ele fez que prejudicou a empresa, não apenas aquela empregadora dele, mas de repente uma outra empresa do mesmo grupo econômico, que também, né, era servida por ele na prestação de serviços e sofreu algum prejuízo por aquela conduta que ele fez. Isso, em tese, pode ocorrer. Aí a reconvenção é proposta pelo réu reconvinte e aí um terceiro reconvinte que nem estava participando da relação processual originalmente. Tanto aqui no parágrafo 3º como no parágrafo 4º, que é que nós temos inovação subjetiva. Um novo integrante agora do polo passivo da relação convencional ou um novo integrante agora do polo ativo da relação convencional. São as duas hipóteses previstas aqui nos parágrafos 3º e 4º. E ainda tem uma outra hipótese de legitimidade no âmbito da reconvenção, aqui prevista no parágrafo 5º. Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor também na qualidade de substituto processual. Ou seja, isso aqui fez cair essa vedação. Admite-se, então, uma reconvenção contra o autor, mesmo quando o autor é substituto processual de substituídos processualmente. Apenas vai se exigir isso, né? Que o reconvinte deve afirmar ser titular de um direito em face do substituído, né? E a reconvenção deve ser proposta em face do autor e ele vai atuar como substituto processual. Agora, um substituto processual não como autor, mas um substituto processual como réu. Que é uma questão interessante que sempre se discutiu, se a legitimidade extraordinária, que é típica da substituição processual, se ela se restringia ao polo ativo da relação processual, se só o autor podia assim agir, ou se ele poderia agir também como réu, substituindo outras pessoas que fossem os verdadeiros titulares daqueles direitos em jogo. E aqui há expressamente essa previsão. Isso é copiado do direito norte-americano, nos class actions norte-americanos, no qual se prevê essa possibilidade. Tanto uma substituição processual de um único ente atuando em nome próprio, defendendo interesses alheios, como também um único ente atuando no polo passivo da relação processual, defendendo interesses alheios. Isso acontece naquelas ações de classe, por exemplo, contra grandes corporações, aí no qual você tem uma única corporação ou uma única entidade sindical que representa todas essas empresas da respectiva categoria. Então isso é comum lá no sistema norte-americano e passará a ser possível aqui no Brasil. Então aqui nós temos 3 inovações interessantes quanto à legitimidade reconvencional, todas elas, em tese, perfeitamente aplicáveis ao processo de trabalho. Aqui o sindicato o sindicato propõe uma ação em face da empresa, a empresa entra com a reconvenção em face daquele sindicato, mas querendo atingir os substituídos processualmente, achando que, de repente, eles devem a ela determinado valor. Então, perfeitamente aplicável, né? Quanto à questão da contestação à reconvenção, né, não mudou nada, o prazo continua sendo de 15 dias, tanto no artigo 316 do atual CPC, como no 343 do novo CPC. Aí, de fato, né, nenhuma inovação. Pronto. Então, em relação à reconvenção, nós temos essas novidadezinhas interessantes, destacando-se aquela envolvendo a sua posição, né, a sua colocação como dentro da contestação, e essas curiosidades envolvendo hipótese de legitimidade. Bem, em relação ao julgamento conforme o estado do processo, nós temos 4 possibilidades aí previstas na nossa atual legislação, que envolve a extinção do processo prematuramente, o julgamento antecipado de mérito, mas agora haverá o acréscimo dessa figura aqui, o julgamento antecipado parcial do mérito, que é o que acredito seja o mais interessante desse elenco aqui que nós vamos examinar. Fora a hipótese de saneamento e organização do processo, que também tem, né, o seu interesse, né? A extinção do processo está prevista aqui no artigo 354, né, do CPC e não muda em relação à nossa atual técnica. Se o juiz verificar, antes mesmo da audiência, que se trata de uma hipótese que autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, ou mesmo com resolução de mérito, no caso da prescrição da decadência, né, ele pode proferir logo uma sentença, não tem que aguardar para fazer a instrução quando ela não é necessária, né? Então, é uma das hipóteses no qual ele faz um julgamento, né, antes mesmo de prosseguir a fase instrutória, né? O julgamento, né, antecipado de mérito ocorre quando, né, de acordo com o artigo 355, ele pode também proceder antecipadamente ao julgamento de mérito aqui,
quando não existir necessidade de produzir outras provas, as provas já estiverem prontas aí para que ele se pronuncie, ou então quando o réu for revel e ocorrer aquele efeito do 344, que é exatamente o picto conféssio, e não houver requerimento de prova na forma do artigo 349, ou seja, o réu não requereu a produção de uma prova em tempo hábil. Nessas situações aqui, o juiz pode, né, julgar antecipadamente o mérito da causa. Eu vejo que a hipótese anterior que nós vimos envolve extinção de mérito, né, ou então aquelas hipóteses de prescrição ou decadência. Aqui, efetivamente, é julgamento de mérito, mérito stricto sensu, seja porque não há necessidade de produzir outras provas, seja porque ocorreu revelia e os efeitos plenos da revelia. Então, é uma das hipóteses também que pode ocorrer. Não muda nada, porque o atual CPC disciplina da mesma forma, mas que muda. Isso aqui muda. O nosso legislador, ele adotou aquela teoria de Cândido Rangel Dinamarco envolvendo os capítulos de sentença, no qual ele entende que a sentença é um ato complexo, formado por vários capítulos que podem ter plena autonomia entre si. E então ele passou a prever a possibilidade de se proferir uma sentença em prestações, em momentos distintos. Ao invés de uma única sentença, várias sentenças durante o decorrer do processo. E eu acho que essa teoria ela é plenamente aplicável à nossa realidade, porque a nossa regra é a multiplicidade de pedidos. Vocês sabem que uma reclamação trabalhista normalmente não se resume a 1 ou 2 ou 3 pedidos, não. São 10, 15, 20, 30, às vezes 40 pedidos. Uma autonomia imensa. E nesse caso, então, o legislador passa a prever que é possível o juiz julgar parcialmente o mérito aqui, e aí vai prosseguir no julgamento, né, prosseguir na instrução quanto a outras questões. O que vai surgir de discussão, e aí temos vários debates sobre isso, é a questão de como é que nós vamos proceder aí, a questão do momento para recorrer. Por quê? Porque no âmbito, né, do processo no âmbito do processo civil, já há a previsão para o recurso dessas decisões. E no caso do processo de trabalho? Porque não é sentença final, mas também não é decisão interlocutória. Seria admissível, então, né, um recurso dessa decisão meramente parcial, o prazo desse recurso seria de imediato, todas essas questões terão que ser debatidas, porque isso aí é algo extremamente complexo, que nós vamos ter que, né, aos poucos interpretar para definir. Mas vamos lá, ó. O juiz estará autorizado a decidir parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrassem controverso. O cara entrou com 10 pedidos, só impugnou 7. 3 restaram em controverso. O legislador está dizendo que a gente pode julgar agora o mérito desses 3 pedidos. E quanto aos 7 que foram contestados, prossegue para produzir provas, para ouvir testemunhas e para, então, proferir uma sentença ao final. Então, ele poderia proferir uma sentença julgando aquela parte, né, dos pedidos que estão em controverso, né? Estiver em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355, ou seja, aquele artigo anterior. Ou seja, não haver necessidade de produção de outras provas, ou o cara for revel, no caso de não tendo contestado, né? Então, nesse caso aqui, ele pode também proferir as sentenças envolvendo só aqueles pedidos. Veja que é uma sentença parcial, porque ele não apreciou tudo. Ele apreciou só aqueles itens, só aqueles capítulos, né? A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida. A parte poderá liquidar ou executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução. Deixa eu ver se eu coloquei outro dispositivo. Deixa eu ver aqui. Onde está? Ainda que haja recurso contra essa interposta. Ele admite recurso. Mas vamos lá. Opa. A gente vê só... Eu não sei se você fazia isso, Milton, mas, por exemplo, quando as partes queriam conciliar sobre uma parte, né? A gente fazia... Né? Eu ratificava na sentença de culpa, Uhum. Certo. sentença final, eu ratificava Certo. aquele acordo, qualquer coisa, para ele manter essa unidade. Aí, veja, se nós vamos aplicar esse princípio, eu digo aí a sentença vai ser fatiada. Tá dizendo que tem que ser Por prestações. fatiada. Eu fiz um cálculo aqui, se ele manter 4 ou 5 sentenças. Tranquilo. O Tribunal de Saúde da NET faz a perícia no tal da sentença. Uhum. Alguém pediu um FGTS que a gente liberava uma antecipação de tutela. Agora a gente vê que
o FGTS não foi depositado totalmente, a gente já poderia executar a diferença. Se nós vamos aplicar esse princípio aí, eu creio que agora vai haver uma introdução obrigatória do agravo de para recorrer dessa sentença. Porque o que, é que vai acontecer? Se não houver, vai se entrar com mandado de segurança dizendo que não tem recurso próprio. Eu sei que o Ibrahim vai adorar. O Ibrahim defende, né, a aplicação. Não vai se assimilar. Se está assimilando o princípio da sentença assim, parcial de mérito, que era uma heresia se falar nisso, já na Brasília agora é lei, então vai ser aqui introduzido. Porque a questão que nós vamos ter que discutir aqui, como disse a você, é exatamente isso. Ó. A decisão proferida com base nesse artigo é impugnável, mas aqui prevê o agravo de instrumento. Né? Do processo civil, né? Do processo civil. Agora nós vamos ter que porque se não for pelo agravo de instrumento, será com mandado de segurança. E o mandado de segurança não é adequado, né? A gente acaba prostituindo o mandado de segurança para só subir. Essa é a verdade. Isso vai ser interessante aqui. E aqui eu acho, daqueles argumentos que a gente... Qual é a ideia? Não, as decisões interlocutórias são irrecorríveis, porque no caso aí você vai acabar atrapalhando o andamento do processo. Não aqui, porque o julgamento aqui foi de mérito, né? Não é interlocutória, exatamente, é meritória mesmo. É uma sentença parcial. Eu acho interessante. Agora, eu acho, Milton, não sei se você vai concordar, que vai ter resistência, não vai? Eu acho que muitos colegas vão ter uma resistência danada em aplicar. Exatamente isso, aquela ideia da unicidade de sentença. Eu prevê essa porta. Eu preferiria isso. Eu preferia admitir mais de um RO. Entra com RO contra aquela parte da sentença, depois, posteriormente, contra aquela outra parte da sentença. Porque, veja, vamos imaginar o seguinte: não, é uma complicação. Mas, na realidade que nós estamos vivendo hoje, né, aqui em Recife, essas pautas, exatamente, essas pautas imensas. Aí você tem, o cara entrou com a petição inicial. Dos 10 pedidos, só 5 foram contestados. Você tem 5 pedidos incontroversos. E 5 que foram contestados. Aí, então, o cara podendo julgar esses 5 agora, né, entregar a tutela jurisdicional, e se o cara quiser recorrer ou não, ele vai ter que aguardar até chegar ao final de todo o processo para que julgue completamente, para e pense na vantagem para o jurisdicionado. E pelo menos quanto a esses pedidos que não foram objeto de contestação, ele poder receber uma tutela logo. Eu vejo dessa forma. Agora, eu reconheço que isso é algo que tem que ser amadurecido e debatido para discutir a aplicabilidade, porque não adianta, eu acho, um ou outro colega aplicar, ou vários colegas e outros não, porque aí vai ser uma confusão danada. Em tese pode acontecer também, é verdade. Perfeito. Essa perícia. O processo lá mofando, só aguardando isso. Ficando só aquele único pedido. Eu sou favorável. Eu tenho apenas a cautela que eu acho que tem que ser debatido, que o ideal seria assumir uma posição uniforme, né? Todo mundo acredita, pelo menos todo mundo numa região adotar. Porque eu acho interessantíssimo no nosso atual contexto. Porque aí a briga seria ainda maior, porque aí você teria as duas classes, cada um discutindo. Quem sabe daqui uns 50 anos sai. Então, eu acho interessantíssimo, né? Mas vai ser objeto de muita discussão, aplicabilidade ou não. Porque a ideia é exatamente isso, facilitar. Você tem aí, como o Milton disse, de repente você tem 20 pedidos, 19 estão prontos para julgar. Tem uma perícia contra um pedido, e aí o perito vai demorar 3 ou 4 anos. Você tem que esperar tudo para proferir aquela sentença única com relação aos 20 pedidos, quando você poderia julgar já os 19 e deixar só aquele único remanescente. Aí eu acho que a gente tem que parar e pensar na questão lógica. Pense na lógica da questão. É muito mais fácil você admitir. Agora, eu reconheço que a dificuldade está aqui, né?
dessa questão envolvendo a recorribilidade dessa assistência parcial. Não sei como vai acabar a prevalência. Eu preferia, eu acho que o legislador até, ele não deveria ter chamado de grave instrumento, não, ele deveria ter chamado de apelação mesmo. Né? A apelação de cada uma dessas decisões, não precisa ser uma única apelação, especialmente quando nós estamos com um processo digital que pode administrar isso sem maiores dificuldades. Né? Saneamento e organização do processo. Aqui temos alguma questão interessante. Né? Isso normalmente não acontece, não ocorre, e normalmente o juiz não pega o processo e analisa ele antes da sessão inaugural da audiência. Mas o que aqui se busca fazer no artigo 357, que os nossos colegas da Justiça Federal e Justiça Estadual devem fazer necessariamente, é exatamente dar um freio de arrumação no processo e deixar muito claro o que é que vai ser perseguido a partir desse momento. E aí, nessa decisão dele, se exige que ele resolva qualquer questões processuais pendentes que porventura venham existir, que ele delimite qual é que vai ser o objeto da prova, que ele defina sobre quem recairá o ônus da prova, que ele delimite as questões de direito relevantes que devem ser destacadas, que ele designe, se for necessário, essa audiência de instrução. Então, trata-se aqui de uma... Deixa eu só passar aqui. É uma decisão interlocutória complexa. É complexa. Por quê? Porque ele vai ter que resolver sanear questões processuais, definir o objeto da prova, definir sobre quem recairá o ônus da prova, definir as questões de direito e consultar as partes sobre o objeto de atuação de ofício, se for eventualmente for atuar de ofício. Tudo isso ele vai ter que fazer nessa decisão interlocutória. Então, veja o grau de responsabilidade. E essa decisão aqui, você pode dizer, nós não vamos aplicar isso ao processo de trabalho. Eu acho que nós vamos acabar aplicando, se vingar essa ideia de não ter a sessão inaugural da audiência como regra, no qual dá um prazo para contestar e depois, então, aguardamos para a audiência de instrução. Porque se ele fizer isso, ele vai facilitar imensamente a audiência de instrução. Se ele definir o objeto da prova previamente, e se ele definir o ônus da prova, isso vai facilitar tremendamente, né, a fluidez da audiência de instrução. E aqui eu chamo a atenção pelo seguinte, essa parte aqui, de definição sobre quem vai recair o ônus da prova, vai ser muito importante. Por quê? Porque o nosso novo CPC, ele previu a distribuição dinâmica do ônus da prova. O que nós temos hoje na lei é apenas a distribuição estática. Ou seja, a lei define sobre quem recai o ônus da prova, pouco importando peculiaridade da causa. O ônus da prova é do autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. O ônus é do réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. E prio. Isso é distribuição estática. Estática por quê? Porque é irrelevante quem é o autor, é irrelevante quem é o réu, é irrelevante qual é a matéria que está sendo discutida. O que é importante é, se é fato constitutivo, é do autor. Se é fato impeditivo, modificativo, extintivo, o ônus é do réu. É uma distribuição, então, objetiva e estática. A distribuição dinâmica é diferente. Porque aqui o legislador leva em consideração peculiaridades. Ele examina a causa e aí distribui o ônus da prova. Veja que esse artigo 373, o caput dele é o que define a distribuição estática. O ônus da prova é do autor, quanto ao fato constitutivo, quanto ao fato impeditivo, modificativo e extintivo, o ônus é do réu. E aqui ele diz, entretanto, nos casos previstos em lei, casos peculiares previstos em lei, ou diante das peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou seja, quando, se você aplicar aquela distribuição estática e atribuir o ônus a um ou a outro, você vê que aquilo torna impossível a produção daquela prova, ou extremamente difícil a aplicação daquela prova. Neste caso, ou então, também é outra hipótese, quando há maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz pode estabelecer a distribuição de forma diferente do que aquilo previsto no caput. Eu escrevi um artigo recentemente, onde eu defendi essa distribuição dinâmica, né, num caso corriqueiro que nós vemos aqui, que é aquela envolvendo a responsabilidade patrimonial do tomador de serviços, administrador público, em relação aos créditos trabalhistas devidos ao trabalhador terceirizado. Né? Nós temos aquela súmula 331 que vocês todos conhecem, que estabelece, naquele inciso 5º ou 6º, se não me engano, que é possível responsabilizar o administrador público como tomador de serviço, desde que haja demonstração de culpa em vigilando ou culpa em elegendo. Temos que definir
a quem compete demonstrar essa culpa em vigilando ou culpa em elegendo do tomador de serviços. E eu entendo que não é razoável você entender que esse ônus da prova tem que recair sobre o autor. Porque tem prevalecido em muitos julgamentos a ideia que não, o autor tem que provar o fato de que houve a falta de diligência do tomador de serviço no cumprimento das obrigações contratuais pela empresa interposta, ou então ele tem que demonstrar que houve vício no processo licitatório que culminou com a escolha daquela empresa. Como é que um peão vai fazer isso? Vamos parar aí e pensar, como é que um trabalhador, quais as chances de um trabalhador demonstrar que o tomador de serviço, que nem empregador dele agiu culposamente? Se você parar para pensar, vamos pensar, né, os terceirizados aqui, né, o pessoal aqui que atua na limpeza, os ascensoristas e tudo, né, vamos imaginar que a empresa para a qual eles trabalham, né, não está pagando a eles, né, o salário, ou despede eles sem pagar nada. Aí eles querem responsabilizar não apenas o empregador, mas eles acham que aquela empresa não tem patrimônio suficiente para responder, então querem responsabilizar a União Federal. Como é que você pode atribuir a ele, vamos parar para pensar, o ônus de demonstrar que a União, por meio do tribunal, não fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas pelo seu empregador, ou então que houve algum vício, algum defeito no processo licitatório que resultou naquela escolha. Quais as condições que aquele nosso colega aí fora que está fazendo a limpeza, quais são as condições que ele tem para provar? Ele não tem, não é razoável isso. Além de ser perfeitamente acessível para o outro lado, provar, porque como é que pode provar? Pode, o empregador pode provar, prova. Ele comprova que ele fez aquela fiscalização conforme, por exemplo, os contratos administrativos celebrados pelo tribunal. Eles têm cláusulas lá que obrigam as empresas a apresentar mensalmente os comprovantes de que estão depositando o INSS, de que estão depositando o FGTS. Basta ele exibir. Olha, eu estava acompanhando, está aqui, toda a documentação de fiscalização. É fácil para o tomador provar isso. É extremamente difícil, se não impossível, para o trabalhador terceirizado fazer essa prova. Então, aqui, o juiz pode estabelecer, de forma diferente do previsto no CAPT, a distribuição do ônus da prova. Mas, para fazer isso, em qualquer uma dessas hipóteses, quando previsto em lei, quando é difícil ou impossível a parte produzir essa prova, ou quando a outra parte tem mais facilidade, ele tem que, ele pode atribuir o ônus de prova de modo diverso, desde que faça por decisão fundamentada. Ele tem que justificar porque está fazendo essa distribuição dinâmica e caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Isso aqui é a chave. Por isso que essa, né? Cadê aqui? Não, tá aqui, julgamento. Cadê aquela decisão? Por isso que essa decisão aqui, essa decisão aqui, ela é tão importante, porque você tem que informar antes aquela parte que ocorreu uma distribuição dinâmica. O juiz não pode, por exemplo, ir lá, fazer a instrução do processo, depois na sentença disser, olha, era muito difícil para o fulaninho provar, então eu vou distribuir de forma dinâmica, entendendo que o ônus era dessa outra parte, quando pela distribuição estática não seria. Por quê? Porque aí você não ofereceu oportunidade a este que não tinha um ônus originalmente, mas passou a ter mediante a distribuição dinâmica, você não ofereceu oportunidade a ele para ele se desincumbir do seu encargo. Ele tem que ser informado. O juiz tem que dizer, olha, o ônus, originalmente, por aquela regra estática ali, seria do autor. Mas, considerando essa situação, é mais fácil para você produzir a prova, é muito difícil para ele produzir a prova, eu estou atribuindo o ônus de demonstrar isso ao réu. O réu tem que ser intimado. Ou, se for o inverso, o autor tem que ser intimado para que ele saiba, né, da respectiva decisão, para que ele tome conhecimento e tenha a oportunidade de se desincumbir do ônus. Você não pode fazer isso a posteriori. Isso tem que ser feito a priori. A prioristicamente, você tem que definir isso e intimar, para que ele saiba, e sabendo que o ônus agora é seu, utilizar aquela oportunidade que ele terá na fase de instrução para produzir prova nesse sentido. Você não pode só depois informar ele, olha, eu distribuí de forma diferente. Tem que existir essa informação antes. Então, isso acaba transformando, né, essa obrigação aqui, mediante essa decisão interlocutória complexa, no qual ele vai definir o objeto, e vai definir, então, aqui sobre quem recai o ônus da prova, tão importante. Porque ela serve para isso. Você já avisa ao cara, olha, pela distribuição estática, o ônus seria da outra parte, mas eu estou atribuindo a você
por esse e esse outro motivo, aí você profere a sua decisão fundamentada. Já avisando a ele que na audiência de instrução, quem vai ter que provar aquele fato é ele, e não a outra parte. Senão ele vai lá, achando, não, o fato constitutivo é dele, eu não vou produzir essa prova. Ele fica tranquilo. Aí depois o juiz diz, não, mas eu distribuí de forma diferente. Ora, você só pode distribuir de forma diferente se você antes, numa decisão fundamentada, comunicar àquela parte e oferecê-la uma oportunidade para, né, se desvencilhar desse encargo probatório. Então, esta regra é extremamente importante, né? E eu acho perfeitamente aplicável, não consigo ver dificuldade em admitir a aplicação desse parágrafo primeiro, apenas entendo que a sua aplicação tem que ser completa. Não apenas o juiz pode fazer essa distribuição dinâmica nessas hipóteses aqui, mas ele vai ter que, para tanto, numa decisão fundamentada, informar previamente a parte, aquela parte que originalmente não tinha ônus, para que ela se prepare na oportunidade que tiver para produzir prova e produzir prova nesse sentido. Dessa decisão, nesse momento eu interpreto que não. Essa decisão é apenas para definir, né? Não, veja, eu acredito que no âmbito civil, sim, mas eu não consigo ver viabilidade prática no âmbito nosso para dessa decisão, porque você pode impugnar isso posteriormente, quando você é apelado à sentença, você entrar com o seu recurso ordinário. Você apenas, porque se você souber antes, né? Você pode tentar produzir as provas que você quiser, e se o juiz ainda disser que não, entender que você não se desculpe do seu ônus, aí você pode recorrer dizendo, olha, eu não me desculpe, mas o ônus não era meu, o juiz errou ao atribuir a mim, porque não havia essa situação envolvendo facilidade maior da minha parte ou dificuldade demais da parte dele. Mas isso já vem ocorrendo aqui. Nessa questão aí da distribuição, inclusive da possibilidade da final da prova, quando se determina a calção do empregador, ele se recusa a fazer. Ele tem que botar de segurança aqui, se consegue. Não faz a calção, o outro vai tentar. Peraí, repete, eu não vi, Milton, por favor. Aqui já está ocorrendo isso. Pela sistemática daí, pela aptidão da prova e também por conta da possibilidade dela ser realizada, se determina a calção do empregador para início de perícia, ele se recusa e entra com mandado de segurança e tem que é contemplado. Porque não tem o recurso próprio, ele entra com mandado de segurança. Travesti, o agravo travesti de mandado. Travesti de mandado de segurança. Aqui, né, o artigo 10 é interessante do novo CPC, porque ele estabelece, né, o que a doutrina está chamando de dever de consulta. Né, e entende que, né, o juiz não poderá decidir sem antes consultar as partes acerca daquela questão, né, quando ele entende que a sua atuação deveria ser, né, de ofício. Olha aqui, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de manifestar, ainda que se trate de matéria sobre o qual deva decidir de ofício. Então, aqui o que se buscou estabelecer é um contraditório em dimensões amplíssimas. Né? As partes têm que ter o direito de se pronunciar sobre aquela questão antes que o juiz venha decidir. Mesmo quando se trata de situações nas quais o juiz pode agir de ofício. Tanto que o legislador estabeleceu que a atuação liminar, sem ouvir a parte adversa, é extremamente restrita. O legislador só prevê 3 hipóteses no qual o juiz poderia decidir liminarmente. Ele fala quando é tutela da evidência, né, e aí prevê 2 hipóteses, e na tutela da evidência, hipótese da tutela de urgência, e numa das hipóteses envolvendo a ação monitória. Fora isso, então, né? Esse artigo aí conflita com aquele que tomando por base aquela situação que não está realizada pelos tribunais, está conflitando com Certo, aquela improcedência liminar. Aquela hipótese. Você vai ter que fazer uma leitura, então, aí, né, intersistêmica. A regra geral é essa. Agora, o legislador prevê, né, algumas dessas exceções. Essa seria uma delas. Né? A improcedência liminar é uma delas. Tem que, antes de intimar, vai ter que dar oportunidade.
vai ter que dar oportunidade para se manifestar. Exatamente, essa é a ideia. Você entendeu? Olha, estou entendendo que de ofício eu teria então que agir daquela forma. E aí intima as partes para se manifestarem. Essa seria, né, essencialmente, né, a questão a ser abordada. Bem, doutor, eu tenho ainda uns 10 minutinhos, mas tá bom, tá? Amanhã tem, né? Amanhã tem outra jornada até. Ok? Então, primeiro tempo, amanhã a gente continua mais. Beleza? Então, tchau.